Salam alaikum, que a paz de Deus esteja com todos. Recebi muitas perguntas sobre Satanás e toda vez que eu respondia, vinham mais questões, vinham mais dúvidas sobre Satanás. Quem é Satanás na visão islâmica? Nós sabemos como é Satanás, como é visto Satanás na religião cristã. Agora, na religião islâmica, como é que é? Como é que ele age? De onde ele veio? Ele é um anjo? É um anjo caído? Ele é da luz? Na visão islâmica, Satanás é feito da labareda do fogo. Então, vamos lá. Deus criou o mundo, criou os anjos, e os anjos são criaturas, feitas da luz. Eles não têm o livre-arbítrio. Satanás foi criado da labareda do fogo. E ele tem algo que os anjos não têm, que é o livre-arbítrio. Perfeito. Então, os anjos não têm livre-arbítrio, significa que eles só foram criados somente para a obediência a Deus. Eles não têm como desobedecer a Deus. Deus lhes dá uma ordem, eles têm que cumprir e pronto. E nós temos anjos, inúmeros anjos. Os anjos, o anjo da morte, o anjo das montanhas, os anjos das montanhas, os anjos E aí você tem diversos anjos, cada um tem uma função, tem uma missão, perfeito. Agora, nós temos o anjo Gabriel, que a missão dele é levar a mensagem aos profetas. Perfeito, foi o mesmo que veio para Maria, a Virgem Maria, que a paz de Deus seja com ela e com todos os profetas. E Satanás, ele foi criado da labareda do fogo, tem o livre-arbítrio e não é um dos anjos. Para nós muçulmanos, ele não é um dos anjos. Ele foi criado da labareda do fogo e antes da criação do ser humano, antes da criação de Adão, ele já vivia na terra. E ele teve prole, ele teve filhos. E esses filhos, assim como ele tem o livre-arbítrio, os seus filhos, seus descendentes, também têm o livre-arbítrio. E tem os obedientes e tem os desobedientes. E as leis de Deus vieram para eles também. Porém, alguns seguiram, outros não seguiram. E com o passar do foi aumentando a luta ou o desentendimento entre os que creem e aqueles que não creem dentre a prole de Satanás. Até então, Adão não havia sido criado. Satanás nunca havia cometido um erro, um pecado sequer. Viveu anos, milhares de anos, sem cometer um pecado, somente adorando a Deus. Deus o elevou ao céu. Ele vivia na terra, Deus o elevou ao céu e passou a viver junto com os anjos, porque na conduta dele, ele se parecia com a conduta dos anjos, de não desobedecer a Deus. Então, ele vivia junto com os anjos. Então, para nós, ele não era um dos anjos. Por quê? Uma questão simples. Os anjos são criaturas feitas, a matéria-prima deles é a luz. Satanás é o fogo. Os anjos da luz, Satanás do fogo. Então não são a mesma origem, não são iguais. Portanto, Satanás não era um dos anjos, mas ele convivia junto com os anjos.
Satanás também tinha o livre-arbítrio, enquanto os anjos não têm o livre-arbítrio. Perfeito. Os anjos não têm prole. Satanás tinha prole e tem prole ainda. Perfeito. Ele convivia com os anjos porque ele se parecia na conduta igual, se parecia aos anjos, a conduta dos anjos. E aqui, quando Deus coloca suas regras para a prole, para os filhos de Satanás, eles começam a se gladiar, começa a haver injustiça entre eles. E acaba tendo matança entre eles, se gladiando, guerras entre eles. E aqui Deus ordena aos anjos que vão combater e acabar com essas gladiações, essa matança entre eles, e os expulsam do continente e para lugares ermos ou em alto mar, ilhas e assim por diante. Perfeito. E aqui Deus diz para os anjos e para Satanás, que convivia com os anjos, que ele iria criar uma outra espécie, que seria Adão, criada da argila, criada do barro. E Deus cria, com as suas próprias mãos, cria Adão, o primeiro ser humano. O transforma numa estátua, numa imagem, e a deixa debaixo do sol, secando. E quando seca, Deus sopra vida nesse ser humano. E começa essa estátua, essa imagem começa a ter movimentos, se movimentar, ela passa a ter vida. E aqui Adão também recebe de Deus algo importantíssimo, que é o nome de todas as coisas, o conhecimento. Então Deus dá para Adão algo superior ao que ele havia dado para Satanás ou para os anjos. Conhecimento. E quando Deus cria Adão e sopra nele vida, ordena, ele dá conhecimento, ordena que os anjos e Satanás se prostrem, se ajoelhem em respeito ao conhecimento que Adão tinha naquele momento. Aquele conhecimento dado por Deus. Então era uma reverência ao conhecimento. Independente disso, era uma ordem de Deus, deveriam todos obedecer. Todos os anjos fizeram. Por quê? Porque eles não têm o livre-arbítrio, eles não têm como desobedecer a Deus. E todos eles fizeram. Porém, quem não fez, quem não se submeteu, quem não obedeceu a Deus? Satanás. Porque ele tinha o livre-arbítrio e ele podia obedecer como desobedecer, porque ele tinha essa livre escolha. Maravilha. Porém, ele se nega a se prostrar por uma questão: o orgulho. Ele se toma pelo orgulho. Imagine, milhares de anos, centenas de anos, ele obedecendo, adorando a Deus. Ele foi qualificado e escolhido de tanta adoração que ele tinha, nunca desobedeceu a Deus, a viver com os anjos. E por conta de um momento, por conta de um sentimento que é um dos piores sentimentos e que leva a pessoa a todas as atrocidades. O orgulho, a prepotência.
E ele se toma por esse orgulho, porque ele não entendeu o que estava ali, o que estava sendo representado ali. Ele não entendeu o que Deus havia ordenado para ele. Ele imaginou que fosse ele feito do fogo e os anjos feitos da luz, se prostrando para a argila, se prostrando para o barro, para uma criatura do barro. E era totalmente diferente, era mais do que isso. Era em respeito ao conhecimento que Adão tinha. Alguém pode perguntar, mas não é proibido a gente se prostrar para alguém? Sim, é proibido. Para nós nos prostrarmos para alguém é proibido. Por quê? Porque Deus proibiu. Perfeito? Naquela situação, Deus ordenou. Então, a obediência ou a adoração a Deus está em obedecer às ordens de Deus. Deus ordenou, eu faço. Deus proibiu, eu evito. Eu não faço. É aqui que reside a adoração a Deus. Então, naquele momento, Deus ordenou que Satanás e os anjos se prostrassem, deveriam se prostrar todos. Só Satanás, que se tomou pelo orgulho, pela prepotência, pela soberba, e não fez, porque ele disse, quando Deus perguntou, por que você não se ajoelhou, não se prostrou, sendo que eu te ordenei? Isso está no Alcorão Sagrado, na surata da vaca e outras suratas também. Leiam e vocês vão conhecer o diálogo que houve de fato. Aqui, Satanás responde para Deus, eu sou melhor que ele. Eu fui criado, o Senhor me criou do fogo e ele criado do barro. Vejam a falta de conhecimento, de discernimento, o que faz com uma pessoa, o que faz com uma criatura, faz com que ela imagine as coisas totalmente diferentes da realidade. Deus queria algo e ele imaginou totalmente diferente, algo totalmente diferente. E por isso, imagine, por conta desse pecado tão grande que é o orgulho, ele foi expulso do reino dos céus e veio para a terra. E aqui, Deus, já amaldiçoando Satanás, olha só, o orgulho teve como castigo a maldição. Por isso que o orgulho, a prepotência, a soberba, é uma dos pecados mais abomináveis que existem. Deixa a pessoa cega, deixou Satanás cego. O orgulho, ele esqueceu do poder de Deus, esqueceu de toda a adoração, esqueceu de tudo que ele fez de bom e se tomou pela prepotência, pelo orgulho. Deixou o orgulho falar mais alto do que toda a história, apagou toda a história dele. E, mais do que isso, não o deixou se arrepender, não o deixou pedir perdão, não o deixou ser humilde e voltar atrás e corrigir seu erro. E aquele é expulso. E vem para a terra, e ele promete a Deus que ele vai, enquanto estiver vivo, ele vai tentar Adão e sua prole, todos os seres humanos, enquanto tiver vida. E pediu a Deus vida longa para mostrar para Deus que os seres humanos são tão pecadores quanto ele. Deus lhe deu vida longa. Ele terá, entre os gênios e os seres humanos, a criatura que mais
vida longa que tem, né? Sobre a face da Terra, entre os seres humanos e os gênios, ele é a criatura com mais tempo de vida. Aqui temos uma questão. Se Satanás é criatura do fogo, veio para a terra, foi amaldiçoado. Alguns falam, ele é o Deus do mal. Não. Para nós muçulmanos, não existe o Deus do mal. Não existe Deus do bem e Deus do mal. Não existe alguém comparado a Deus. Não. O mal vem da escolha da pessoa em obedecer ou desobedecer, do livre-arbítrio. Quando Deus coloca o livre-arbítrio, dá o livre-arbítrio para uma criatura, ela escolhe obedecer ou desobedecer, ser boa ou ser ruim. É a escolha dela. Portanto, não é... O que é ser ruim? É fazer as más escolhas. E você receber as consequências disso. Então, Satanás não é o Deus do mal. Ele é uma criatura que escolheu o mal. Fez uso do seu livre-arbítrio e decidiu seguir esse caminho. A sua prole é igual? Não. Você tem uma parte que segue o caminho dele, de Satanás, e tem uma parte que não segue o caminho dele, que são fiéis. Por quê? Porque fazem uso do livre-arbítrio. Assim acontece com Adão. A prole dele também tem o livre-arbítrio. Uns são bons, outros são maus. Fazem más escolhas e outros fazem boas escolhas. Uns obedecem, outros desobedecem. E isso é importante. Satanás e sua prole nós denominamos, chamamos de shayatin, diabos, por exemplo, demônios, gênios. São esses nomes que são dados a eles. Eles têm a qualidade do fogo, de aparecerem ou serem invisíveis aos olhos dos seres humanos. Eles são proibidos de interferir na vida do ser humano. Porém, aqueles que desobedecem acabam interferindo para tentar fazer o trabalho do Pai, que é desviar as pessoas, desviar os seres humanos do caminho de Deus. Esse é a promessa que ele falou, é a promessa que ele fez. E aqueles que seguem o seu caminho, dentre sua prole, estão seguindo esse caminho, estão desviando as pessoas. Assim como alguns seres humanos também fazem esse trabalho dos gênios, fazem esse trabalho de Satanás. Portanto, para nós, Satanás, gênio, duende, gnomo, todos eles são a mesma nomenclatura, são a mesma espécie, são a mesma criatura. Também eles podem tomar formas de alguns animais, por exemplo, de cobra, pode tomar forma de alguns animais. Eles podem aparecer para o ser humano na sua forma real. Eles são proibidos de incomodar o ser humano e de interferir na vida do ser humano. Porém, os desobedientes acabam fazendo para tentar desviar os seres humanos do caminho de Deus. E aí, como eles tomam formas, eles também acabam imitando os seres humanos. E aqui é importante a gente dizer que os seres humanos, quando nascem, Deus coloca um dos gênios
que o acompanha nessa vida. E esse gênio acaba vivenciando, acompanhando esse ser humano. Por isso que chamamos de sussurro, aquele que sussurra, que é o gênio que sussurra, que tenta o ser humano. Certamente que nós temos dentro de nós, quando fazemos as escolhas, às vezes as pessoas falam, maldito Satanás, foi o diabo que fez eu cometer esse pecado. Não, ele te sussurra, ele te tenta, esse é o trabalho dele, mas ele não te comanda. Quem faz uso do livre-arbítrio sou eu. Ele fala para mim, faça isso, faça aquilo, beba, use drogas e tal, e tantas outras coisas. Mas quem decide fazer sou eu. Então não adianta passar a conta ou repassar essa dívida para ele. Porque no final quem decide sou eu e não ele. Ele só me tenta, ele só me mostra o caminho, ele só me decora, né, o pecado. Mas quem decide cometer o pecado ou não, sou eu. Certamente que tem muito mais sobre isso, né, sobre esse tema, porém acho que está de bom tamanho para que a gente possa entender um pouquinho do que, como é que os muçulmanos enxergam e veem a questão de Satanás. Deus abençoe a todos. Se tiverem perguntas, alguma coisa, comente, pergunte, deixe suas perguntas. Conhecimento nunca é demais. Certamente que aqui eu falo sobre a visão islâmica, com todo respeito a todas as demais religiões, crenças, porém essa é a nossa visão. Eu posso discordar de ti, você discordar de mim, porém o respeito sempre tem que estar presente, tá bom? Que Deus guie a todos para a verdade, para o conhecimento real e para o caminho iluminado de Deus. Salam alaikum, que a paz de Deus esteja com todos.